E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Algumas pessoas da minha família, elas não aceitam o meu estilo de vida. Elas não aceitam o fato de que eu estou aí com uma certa idade, não tenho filhos, não tenho contas para pagar, não tenho grandes responsabilidades, né, com família, não tenho nenhuma responsabilidade, na verdade, com família, a não ser comigo, né? Então, já vieram me perguntar várias vezes, olha, você não pensa que lá na frente vai ficar velho, não vai ter ninguém para te levar. Estão com essa conversa, indo com esse papinho de pessoas que pararam no tempo, né? Você não pensa que lá na frente, né, você vai ficar velho, não vai ter ninguém para te cuidar, não vai ter ninguém para te levar um chazinho na cama, não vai ter ninguém, não vai ter uma esposa, não vai ter um filho. Olha, se você ter uma família, se você ter um filho for garantia de que essas pessoas vão cuidar de você, se isso fosse realmente garantia, os asilos não estariam cheios de idosos lá, cheios de pessoas que foram largadas lá. Ah, mas não são mais chamados de asilos, né? São chamados de casas de repouso. Eu passo por várias. Só aqui no meu bairro tem umas 5. Tem umas 5 casas de repouso. Eu caminho pelo bairro todo. Tem umas 5 casas de repouso. E quando eu vejo um vozinho, uma vozinha no pátio dessas casas de repouso, me dá uma tristeza. Você sente no olhar daquele vozinho, daquela vozinha, que eles não estão felizes, porque seus filhos, seus netos, as pessoas que dizem, né, amar muito eles, elas deram, elas deram um lar de repouso, mas não um lar verdadeiro. Um lar verdadeiro, eu aprendi que tem que ter amor, né? Você tem que se sentir bem, você tem que se sentir acolhido, né? Pelas pessoas que te amam, né? Você pode estar dentro de uma mansão, cara. Você pode estar dentro de uma mansão e essa mansão não ser um lar. O dinheiro ele compra tudo, ele compra uma mansão, né? Mas ele não compra um lar. Então, não significa que se eu tiver uma família, essa família vai cuidar de mim na velhice. Não significa. Em quantas festas da minha família que eu via o pessoal reunido e minha mãe deixada de lado. E quantas outras festas, né, por aí, de família, sempre tem um idoso jogado no canto lá, escanteado, né, aquele idoso, aquela idosa que lutou pela família, que lutou pelos filhos, está lá, esquecido num canto. É por isso que eu não quero esse tipo de família. Eu não quero criar um filho para depois ele virar as costas para mim e ter que morar com ele, aguentar desaforo do meu filho. Eu não quero ter uma esposa que depois que eu ficar doente, ela perca a admiração por mim. Vejam o caso do sambista Arlindo Cruz, não é? Que aconteceu com ele, infelizmente. Ele ganhou um AVC e aí a mulher colocou um caboclo lá para dentro de casa. Que respeito é esse que ela tem pelo marido? Não sei se vocês estão por dentro desse caso do Arlindo Cruz. Ela colocou o cara para dentro de casa, sabe? O marido perdeu a saúde e também perdeu a esposa, perdeu o respeito. Eu não quero, eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro me cuidar agora, cuidar da minha cabeça, né, e me preparando e viver, gente, sabe? Viver. Eu, com o pouco que eu ganho, eu vivo tranquilo. Com o pouco que eu ganho, eu vivo tranquilo. Talvez para você seja muito pouco, talvez para outra pessoa também seja razoável. Mas se eu tiver uma família, o que eu ganho não tem como eu ter uma família. Eu vou ter que entrar para dentro de uma empresa e ganhar um salário a mais. E eu não estou disposto a isso. Eu não quero ter família. Eu estou feliz assim. Eu estou me cuidando para chegar no final da minha vida, olhar para trás
e alguém perguntar, Ricardo, o que você fez da sua vida? O que você fez da sua vida? Você só pagou contas, tendo uma família, né, se eu tivesse, só pagou conta, só se preocupou, só pagou colégio de filho, só se preocupou com filho, com mulher, com compras para dentro de casa, sabe? A vida é só isso. A vida é só pagar contas, a vida é só se frustrar e não conseguir realizar nenhum sonho, porque essa é a vida do brasileiro comum. É pagar conta, é acordar amanhã, né? Amanhã é sábado, mas amanhã, né, muitas pessoas trabalham, então vão acordar amanhã, aí quando estiverem ali perto de ir embora, o chefe pede para não pode vir domingo, cobrir uma folga, para tirar o teu tempo de vida. Eu acho que hoje, na minha opinião, um cara que ganha pouco, como eu, ou que ganha mais ou menos, ele não vai ter qualidade de vida se tiver uma família. Os moldes são outros, né? Os tempos mudaram. Essa família tradicional, ortodoxa, essa família ficou no passado. Essa família exige muito dinheiro para você manter paz dentro de casa, para você não brigar com a esposa, para o seu filho não faltar as coisas para ele. Não é como na nossa época. A gente vivia com pouco, a gente vivia no simples. Hoje já não tem mais como viver no simples, num casamento. Então eu não quero isso, sabe? Quando alguém perguntar para mim, Ricardo, o que tu fez da tua vida? Cara, eu vivi. Enquanto as pessoas estavam preocupadas em pagar contas, estavam preocupadas em criar filhos, estavam preocupadas em se arrastar, porque a gente nem sobrevive no Brasil, a gente se arrasta. Nós nos arrastamos para pagar impostos. Eu vivi, eu conheci lugares, eu guardei uma grana para viajar. É isso que eu faço, gente. Eu guardo o pouco que eu ganho para poder viajar. Eu guardo o pouco que eu ganho para poder comer num restaurante que eu gosto, para poder fazer meus passeios. Olha só, sexta-feira, final de tarde, pôr do sol, né? Pôr do sol bonito aqui na minha frente. Estou aqui vivendo. Não preciso ficar dentro de uma empresa enfurnado. Por que eu não preciso? Porque eu não tenho família para sustentar. Eu não tenho amarras. Eu não tenho. Gente, nós nascemos sozinhos, nós vamos embora deste mundo sozinhos. Sabe? Nós vamos embora deste mundo sozinhos. Eu adoro conversar. Eu adoro conversar, eu adoro trocar ideia, mas com pessoas que valham a pena. Eu comecei a dividir isso muito bem, sabe? Pessoas que são para conversar e pessoas que são apenas para fazer negócio, pessoas que a gente tem que manter o respeito, respeitar todas as pessoas, mas assim, tem pessoas que, dentro da nossa família mesmo, que a gente não tem como trocar ideia. São pessoas muito bitoladas. São pessoas que vão também sabe? Opa, eu tenho filho, sabe? Eu tenho filho, eu tenho mulher, eu pago conta, eu tô todo fudido aqui. E o Ricardo tá lá numa sexta-feira. E não é nada demais, não é? Não é nada demais. Eu tô aqui numa sexta-feira descansando, tranquilo, conversando com vocês. E tem pessoas que vão ter inveja de você pela sua paz, porque você não está se fudendo junto, entendeu? Poxa, como é que esse cara não tá se fudendo, pensando em conta, pensando em criar filho, pensando em comprar, fazer compra para dentro de casa, fazer... Como é que esse cara não leva essa vida que todos nós levamos? Não, mas tá errado isso. Não, ele tem que dar um jeito na vida dele, sabe? Mas enquanto falam, enquanto pensam, enquanto são escravos, enquanto estão perdendo tempo das suas vidas dentro de uma empresa para pagar conta, para criar filho, para ter uma paz dentro de casa, com medo às vezes da mulher largar, nós sabemos, né? Acabou o dinheiro, relacionamento fica detonado. Então ficam sempre com medo de perder o emprego, com medo de não conseguir pagar as contas, pedindo dinheiro emprestado para... Isso não é vida. Isso não é vida. Quando perguntarem para mim, Ricardo, o que tu fez da tua vida? Eu vou dizer, lá quando eu tiver, se Deus assim quiser, se eu chegar nos meus 70 e poucos anos, 80 anos, eu vou dizer, eu vivi.
eu vivi. Simples assim. Porque o que a gente tem que fazer aqui nessa terra é viver. Temos problemas, frustrações, desgraças acontecendo, mas nós temos que viver. Aí a maneira que a gente vai viver, aí cabe a cada um. Eu escolhi não ter família, não ter filho, escolhi poder viajar, poder ir para onde eu quiser. Se amanhã me dá na louca de ir para outro estado, e eu vou mais para frente, eu estou juntando uma graninha, pessoal, para poder viajar a outros estados aí e, e, e ir gravando, sabe? Fazer um passeio, ó, vou para tal lugar e vou gravar lá e vou, sabe? Se eu quiser fazer isso, eu faço. Precisa de muito dinheiro, Ricardo? Não, não precisa de muito dinheiro. Agora, você tem filhos, você tem mulher, se você tem uma família para sustentar, um aluguel para pagar, nem pensar, nem pensar. Gente, a vida não é só pagar. Eles venderam essa ideia para nós. Nossos pais e avós venderam essa ideia de que a vida é pagar conta, ter família, trabalhar e morrer. Não é, gente, não é. Não é, pessoal. Busquem ser felizes, busquem uma realização pessoal, né? Busque fazer aquilo que você gosta, sabe? Porque nós não temos muito tempo nessa terra, não. Nós não temos muito tempo aqui. Um dia nós vamos embora. E você vai poder dizer que você viveu ou que você sobreviveu pagando contas, sustentando filhos, sustentando uma família. Quem sabe essa família não te larga lá num lindo lar de idosos no seu final da vida, né? Ou, né, Deus o livre, ficar doente, a mulher arruma outro. Enfim, a vida é para ser vivida. Temos que viver. Depende da forma que você escolher, dos erros que você cometer, não dá mais para voltar atrás, né? Não dá mais para voltar atrás. Mas se você tem um sonho de sair do seu emprego, fazer outra coisa, cara, junta um dinheiro, se programa antes de sair da empresa, vai guardando dinheiro, se você vai trabalhar por conta, já vai vendo outra coisa, porque ficar dentro de uma CLT, pagando conta apenas e levantar todo dia frustrado, irritado, isso não é vida. Isso não é vida para ninguém. Eu já vivi essa vida há muitos anos, agora estou me libertando disso. E se tiver que vender bala na rua, eu vendo bala na rua, mas não volto para uma CLT. Tá ok? Se esse vídeo foi relevante para você, se esse vídeo faz sentido para você, eu fico muito feliz que o meu trabalho, a gente fala aqui de um modo simples, né, de um modo direto, sem cortar a volta, e eu fico muito feliz com os comentários, fico, assim, me desculpem, me perdoe por não poder responder todos, mas fico muito feliz, muito grato a todos vocês, e lute pelo seu sonho, cara, seja lá qual for, né? E se possível, não conte ele para ninguém, fique forte nos seus objetivos aí, não vá nas pilhas dos outros, não. Porque na hora que você estiver na merda lá, não é parente que botou pilha em você, não é tio, não é amigo, não é ninguém que botou pilha para você ter família que vai te ajudar, não. Então, viva de uma maneira leve, da maneira mais leve possível que você puder. E a minha é não ter família. Enfim, falei demais aqui, forte abraço, deixe um like, fiquem todos bem, até a próxima, valeu.